Mais de um terço dos trabalhadores brasileiros ganham até um salário mínimo por mês, segundo o IBGE. Mais da metade da população vive com um valor igual ou menor do que esse no mês. Agora, já imaginou receber esse mesmo valor que grande parte dos brasileiros, só que sem precisar trabalhar? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, o quanto você precisa acumular e como construir essa renda de um salário mínimo aos poucos da forma mais segura possível. Fala, dividendista! Aqui é o Guilherme Agnelli e seja muito bem-vindo ao canal do Dividendista. Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.412 por mês. E a forma mais segura de gerar essa renda mensal sem precisar trabalhar é por meio dos investimentos na renda fixa. Nela você vai encontrar investimentos seguros, mas sem uma rentabilidade tão alta. E a forma mais segura é investir no Tesouro Direto. Por meio dele você vai estar emprestando dinheiro para o governo e em troca vai receber juros. E por que é tão seguro emprestar dinheiro para o governo? Porque se o governo ficar sem dinheiro para te pagar, é só ele imprimir mais dinheiro e pronto. Ah, Guilherme, mas isso não geraria inflação? Com certeza, até por conta disso, quanto maior for a irresponsabilidade fiscal de um governo e quanto mais endividado ele estiver, maior serão as taxas de juros, justamente para compensar esse risco. E dentro do Tesouro Direto você tem algumas opções para escolher. Eu inclusive fiz um vídeo completo mostrando todas as opções de investimentos no Tesouro Direto. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois desse vídeo. Mas, como aqui o meu foco é segurança, a opção ideal é o Tesouro Selic. Ah, Guilherme, mas você não disse que todo o Tesouro Direto era seguro? Sim, e é. Mas em algumas opções para você garantir essa segurança, você vai precisar deixar o seu dinheiro paradinho até o vencimento. Eles até podem entregar uma rentabilidade maior que o Tesouro Selic, mas só se você deixar o seu dinheiro investido até o prazo final. Agora, voltando ao Tesouro Selic, nele os seus rendimentos vão estar atrelados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. Hoje ela está em 10,5% ao ano, mas ela vai variar ao longo do tempo. Mas o que realmente importa é que seja ela mais alta ou mais baixa, o seu dinheiro vai estar sempre aumentando ao longo do investimento. E como eu já mencionei, no Tesouro Selic você vai poder resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Tá, Guilherme, e quanto eu preciso ter investido nesse Tesouro Selic para gerar um salário mínimo por mês? Considerando que você precise gerar R$ 1.412 líquidos de imposto de renda, você precisa ter investido no Tesouro Selic R$ 197 mil. E eu cheguei nesse valor considerando que você vai construir esse patrimônio em mais de 2 anos. Então eu considerei a alíquota mínima de imposto de renda. E agora a pergunta que você deve estar se fazendo é: ah, Guilherme, beleza, mas é muito dinheiro. Como que eu faço para juntar isso? Para uma árvore começar a dar frutos, anos antes foi preciso plantar uma semente e ir regando e adubando ao longo do tempo. Com os investimentos funciona da mesma forma. Você precisa começar com o que puder e ao longo do tempo vai sempre investindo ali um pouco todos os meses. Quanto mais você conseguir poupar e investir, mais rápido vai chegar nos seus objetivos. Para simplificar o cálculo, vamos usar a rentabilidade atual do Tesouro Selic, que está ali próxima dos 10,6% ao ano. Como eu já mencionei, ela tende a variar ao longo do tempo. Mas para facilitar os cálculos e o entendimento, vamos considerar que ela sempre se mantenha nesse patamar. Uma pessoa que invista R$ 100 por mês vai demorar 28 anos e meio para atingir os R$ 197 mil de patrimônio. Agora, se você conseguir investir um valor maior, o processo já acelera. Com R$ 500 por mês, você atinge o objetivo em 14 anos e meio. E com R$ 1.000 por mês, você consegue chegar a um salário mínimo de renda passiva em pouco mais de 10 anos. Lembrando que essa é a forma mais segura de você construir uma renda passiva de um salário mínimo. Mas fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar uma opção para acelerar esse processo. Ô Guilherme, mas você está esquecendo da inflação. Daqui a algum tempo essa renda aí não vai estar valendo nada. Você tem razão. E para vencer a inflação e criar uma renda passiva que compre as mesmas coisas que um salário mínimo compra hoje, você pode ir corrigindo seus aportes pela inflação ao longo do tempo. Muitas pessoas têm seu salário atrelado ao salário mínimo. E como o salário mínimo todo ano é corrigido no mínimo pela inflação, é só você manter ali o percentual da sua renda destinada para os investimentos que pronto,
você já vai estar ali aumentando seus aportes e vencendo a inflação. Uma segunda forma de gerar renda passiva, que inclusive é muito conhecida pelos brasileiros, é por meio dos imóveis. Muita gente resolve comprar um imóvel para alugar e gerar renda todos os meses, mas tem alguns problemas nisso. Um imóvel não é barato, é preciso uma boa quantia para conseguir comprar. E mesmo se você financiar, vai precisar de um bom valor ali de entrada. E isso faz com que esse tipo de investimento seja inviável para o pequeno investidor. E mesmo para quem tem condições de comprar um imóvel, acaba sendo um valor muito grande, muitas vezes as economias de uma vida que vão ser ali imobilizados em um único ativo. Imagine se o imóvel ficasse um inquilino. Aí, ao invés de ser um ativo que está te gerando renda, ele vai passar a ser um passivo que vai te gerar gastos. Eu, por exemplo, tenho um familiar que tem um sobrado que vale uns 400 mil reais e estava alugado por 1.500 por mês, o que dá um rendimento de 0,38% ao mês, que só por aí já é muito baixo. Só que se só isso já não bastasse, há mais de um ano o inquilino saiu e com isso ele não está conseguindo mais alugar o imóvel de jeito nenhum. E todo mês está chegando ali a conta mínima de água, de luz, e isso sem falar do IPTU. Então, ao invés de ser um ativo gerador de renda, o imóvel passou a ser um passivo gerador de despesas. Por conta disso, a melhor forma de investir em imóveis é por meio dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são como cestas que contêm vários imóveis dentro. Essa cesta ela é dividida em várias cotas e cada cota tem direito a uma parte dos aluguéis dos imóveis. Além de qualquer pessoa já conseguir investir em fundos imobiliários com a partir de R$10, eles vão garantir uma maior segurança por proporcionarem diversificação. Se um imóvel ficar sem inquilino, os outros imóveis do fundo vão minimizar os impactos. A renda só vai diminuir um pouco. E além da diversificação que um único fundo imobiliário já te proporciona, você pode aumentar ainda mais a diversificação ao investir em diferentes fundos imobiliários. Você pode investir em um fundo de galpões logísticos, você pode investir em um fundo que tem ali lajes corporativas, escritórios, ou mesmo varejo, lojas de varejo, shoppings, enfim, você pode investir em diferentes fundos imobiliários e receber aluguéis de diferentes tipos de imóveis. E tem também duas coisas muito legais dos fundos imobiliários. A primeira delas é a liquidez. É muito mais fácil você vender as cotas de um fundo imobiliário do que vender um imóvel. Em questão de segundos, você consegue vender suas cotas pelas corretoras de valores. E a segunda delas é a proteção que os fundos imobiliários garantem contra a inflação. No longo prazo, os imóveis tendem a ter seu preço corrigido pela inflação. Então, além de estar recebendo ali os rendimentos dos aluguéis, você também vai ter a valorização do patrimônio à medida em que as cotas dos fundos imobiliários forem valorizando com o tempo. Mas é importante ter em mente que no curto prazo, por ser um investimento de renda variável, as cotas podem oscilar. Agora, para calcular o quanto é necessário ter investido para receber um salário mínimo dos fundos imobiliários, vamos considerar rendimentos ali com os aluguéis de 6% ao ano. Como os rendimentos são líquidos de imposto de renda, seria preciso ter R$282 mil investidos. É um valor maior do que o que a gente viu lá para o Tesouro Selic. Então talvez você esteja pensando que compensa mais investir no Tesouro Selic. Mas tem alguns pontos que você precisa considerar. A taxa Selic, como eu já falei, ela varia ao longo do tempo. Hoje ela está em 10,5% ao ano, mas entre o final de 2020 e o começo de 2021, ela esteve em 2% ao ano. Naquele momento, compensava mais investir em fundos imobiliários. Além disso, quando na renda fixa você atingir o valor suficiente para te gerar um salário mínimo por mês, você vai precisar continuar investindo pelo menos um pouquinho todos os meses para vencer a inflação, para fazer com que os seus rendimentos acompanhem ali a inflação. Já nos fundos imobiliários, isso não vai ser necessário, uma vez que o patrimônio dos fundos tende a ser, no longo prazo, corrigido pela inflação e também os rendimentos vão aumentando conforme a inflação. E um outro ponto muito importante é que os fundos imobiliários vão gerar renda todos os meses. Desde o começo, você já colocou o seu dinheiro lá, já vai estar recebendo rendimentos. Então você pode utilizar esses rendimentos e juntar o seu aporte inicial, para consequentemente aumentar o seu aporte total e chegar mais rápido ao seu objetivo. Então, para fazer um cálculo mais justo e mais realista, vamos considerar que você
comece a investir em fundos imobiliários com um determinado valor e vá ali corrigindo esse valor em função da inflação, assim como a gente fez para a simulação do Tesouro Selic. Como eu mencionei anteriormente, as cotas dos fundos imobiliários de tijolo tendem a se valorizar no longo prazo conforme a inflação. Então vamos considerar que a inflação média no Brasil é de 4% ao ano. Vamos considerar também que todos os rendimentos que você receba dos seus fundos imobiliários, você reinvista automaticamente. Assim, a gente vai chegar numa rentabilidade média total de 10% ao ano no longo prazo. Começando a investir com R$100 por mês e corrigindo esse valor pela inflação, você levaria 33 anos para gerar uma renda passiva equivalente ao salário mínimo atual. Se começar com R$500 por mês, você vai precisar de 18 anos. E com R$1.000 por mês você vai levar 12 anos e meio. Ô Guilherme, mas de todo jeito acaba sendo necessário muito dinheiro para gerar um salário mínimo por mês, né? Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, não existe mágica. É preciso investir um bom valor por um bom período de tempo para atingir objetivos grandes. Agora, como eu tinha falado no começo do vídeo, existem opções ali para acelerar o processo. E antes de falar nessas opções, tenha já em mente que quanto maior for a rentabilidade, maior tende a ser o risco envolvido. E para investir em opções que têm grande risco envolvido, só depois de ter buscado conhecimento suficiente e se sentir confortável para seguir por conta própria. Ah, Guilherme, beleza, para de adiar e fala logo sobre essas opções. Eu vou falar, mas antes, só uma coisinha. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like que ajuda demais o canal. E também não esquece de se inscrever. Agora sim, eu estou falando do investimento em ações de empresas. Diferentemente dos fundos imobiliários que vão distribuir quase todo o lucro na forma de rendimento, as ações elas vão reter grande parte do lucro para reinvestir nos seus negócios e, consequentemente, potencializar sua rentabilidade ao longo do tempo. Então, ao investir em empresas sólidas, maduras e bem administradas, você vai fazer com que o seu dinheiro renda muito bem ao longo do tempo. E aí a evolução acaba acelerando. E aqui eu não vou exagerar na rentabilidade do investimento em ações como muitos fazem, tá? O cálculo que eu vou fazer aqui é utilizando uma rentabilidade média anual de 12% no longo prazo, que é uma rentabilidade bem realista se você considerar o investimento nos tipos de empresa que eu citei anteriormente. Considerando que no futuro as suas ações gerarão 6% em rendimentos, você vai precisar ter acumulado R$282 mil em ações. Só que no futuro, além desses rendimentos, as suas ações também terão potencial de valorização. Então, além ali de estar recebendo todos os meses, o seu patrimônio ele tem potencial de vencer a inflação ou até mesmo superar ela e aumentar o seu poder de compra. Para garantir que sua renda passiva no futuro seja equivalente ao salário mínimo atual, é só fazer aquele esqueminha de ir corrigindo seus aportes pela inflação. Se você começar com R$100 por mês e for corrigindo pela inflação, você leva pouco mais de 29 anos para gerar o equivalente a um salário mínimo. Começando com R$500 por mês, você vai levar 16 anos. E partindo de R$1.000 por mês, você vai estar gerando o equivalente a um salário mínimo depois de 11 anos e meio. É fato que no longo prazo as ações têm um potencial maior. Até por conta disso, a maior parte da minha carteira está investida em ações. Mas para também equilibrar os riscos e garantir diversificação, eu tenho um bom valor investido em fundos imobiliários e um pouco investido em renda fixa. Eu faço isso porque eu acredito que a forma mais segura e com maior potencial de atingir meus objetivos é diversificando meus investimentos e não colocando todos os meus ovos em uma única cesta. E é exatamente isso que eu recomendo que você faça, que monte uma carteira diversificada. O assunto de investimentos de renda passiva é bem amplo. Aqui eu tentei condensar ao máximo para você entender. Então, se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, ou se você tem alguma dúvida sobre outro assunto de investimento em renda passiva, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o like que ajuda demais. E também se inscreve aí no canal do Dividendista para não perder nenhum conteúdo.